Lucas Carinhato, na tribuna. Então, vamos seguir falando sobre uma notícia veiculada na imprensa, no Jornal Pioneiro de hoje, sobre um PL que nós propomos, né, aqui nessa casa. Eu circulo muito a cidade e uma coisa que eu tenho percebido eventualmente pego o Uber, né, saindo aqui da Câmara para ir para alguma outra agenda, e dessas oportunidades, dessas vezes que eu tive que recorrer a esse serviço, várias motoristas de aplicativo são mulheres, e me relatavam da dificuldade que tinham e que têm de trabalhar nesse turno, né, no turno da noite, e da dificuldade das crianças, porque as escolas de educação infantil vão até às 18, 18h30, 19 horas. Né? E a partir disso, e da demanda que nós temos de muitas mães, de pais, de famílias que trabalham na informalidade, vereador Bressão, o senhor que é do ramo das vans, né? Por exemplo, já me deparei com mulheres que são vanzeiras e que estão nesse horário, às vezes levando para a faculdade e tal, e que não tem onde deixar a criança. Nós elaboramos um projeto de lei, e até eu vi, peço que o Pioneiro faça uma correção, porque o título da matéria nas redes sociais ou seja, vereador propõe um projeto de lei para garantir que os pais, né, tenham esse direito da vaga. E, na verdade, a educação infantil é um direito primordial às crianças. Né? Primeiro, nós temos que garantir o direito das crianças a terem o acesso pedagógico e o cuidado pedagógico nas creches ou escolas, né, pré-escolas. E, posteriormente, lógico, da mesma forma que os pais tenham onde deixar essas crianças. Isso gerou uma polêmica nas redes sociais. Eu recebi várias mensagens de professores, pessoas contra ou a favor. Primeiro, dizer que, se nós considerarmos a questão da legislação, até 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos escolas de educação infantil, porque a configuração familiar era outra, né? A avó cuidava das crianças, a tia cuidava das crianças. E a sociedade muda e o sistema educacional muda também. Então, eu defendo a educação infantil como um direito que as crianças possam ter ao acesso dessa etapa da educação, garantindo a questão pedagógica, o cuidado pedagógico, a alimentação, que os bebês e as crianças muito pequenas, como a BNCC estabelece na nomenclatura, tenham. Então, uma coisa não derruba a outra. Então, nós precisamos, sim, urgentemente, atender a todas as crianças na educação infantil, no diurno, e aqui talvez muitos colegas não saibam, quando a lei, a LDB, mudou, estabelecendo a obrigatoriedade a partir dos 4 anos, então o prefeito das cidades precisam ofertar vaga a partir dos 4 anos. Na obrigatoriedade dos 4 anos, não foi mais obrigatório a oferta do turno integral. Vocês lembram? Devem lembrar disso, né? Então, dobraram as vagas de 4 a 5 anos, porque se oferta apenas um turno na obrigatoriedade. E muitos pais trabalham e recorrem ao judiciário para ter tempo integral nos 4 e 5 anos. Então, já começa o problema aí. Nós temos a necessidade muito grande na oferta do berçário, já que o berçário, o número de bebês é menor por turma, o custo é maior, então temos a necessidade dessa oferta, e eu sou um dos defensores disso também. Sei que é a luta antiga dessa casa, de vários vereadores, a educação infantil. Já lhe concedo, só para concluir o raciocínio, vereador Rafael. Mas, além disso, muitos municípios do Brasil passaram e mudaram a sua legislação na oferta da educação infantil noturna. Eu quero destacar, no PL, o que ele estabelece? Primeiro,
As crianças não vão dormir nas escolas. Se estabelece o teto como a LDB preconiza, que é o máximo que uma criança ficaria no diurno, que são 10 horas. Então, nesse caso, a criança teria que ser matriculada tarde e noite. Ainda, a função da escola é o cuidado pedagógico. E alguns municípios do Brasil mudaram a sua legislação para ofertar esse direito às crianças e às suas famílias. Porque hoje, não tendo a educação infantil noturna, ou legislando dessa forma, nós seguimos tendo mãe crecheira. Muitas mulheres têm que deixar suas filhos e filhas em pessoas para cuidarem, para que elas possam trabalhar. E nós não temos legislação para isso. Nós temos o contraturno, que não é legislado no município. Então, tem vários espaços de contraturno que existem, onde as pessoas deixam as suas crianças. O objetivo do nosso PL é trazer a discussão para a baila e o direito das crianças e das famílias, que, como eu disse, algumas cidades do Brasil legislaram. Por fim, as colegas pedagogas profissionais da educação infantil. É lógico que, se essa legislação fosse autorizada, proposta pelo legislativo ou pelo prefeito, depois nós precisamos regulamentar. E o que eu defendo? O direito aos profissionais da educação infantil. Logicamente, bom, aí o sindicato teria que entrar nessa discussão para solicitar um adicional noturno ou as garantias básicas para os profissionais da educação infantil trabalharem nesse horário. Mas destaco a importância, e quando propus esse projeto, para que as crianças tenham o seu direito, para que a nossa cidade possa legislar, na medida que muitas crianças não têm o cuidado adequado pela realidade que nós temos das famílias terem que trabalhar no segundo turno, na informalidade. Então, eu trago esse tema para explicar, para trazer luz, né, a essa discussão de muitas pessoas que não leram o projeto de lei, né, que não conhecem o sistema educacional e fazem crítica, muitas vezes, na sua razão, e está tudo certo, mas há de se ter os elementos para conseguir pontuar essa questão. Isso é uma parte, vereador Rafael Bueno. Vereador Lucas, esse debate tem que ser muito ampliado antes de a gente trazer de forma prematura. Eu acho que sugiro audiências públicas, reuniões com a comunidade, porque o núcleo familiar, de fato, tem mudado. A formatação, pai, mãe, mãe, pai, vô, enfim, tem mudado muito, vereador. Mas já são 10 horas. Tem crianças que são deixadas na escola de manhã, 6 horas, e só não nasce o sol e não vê o sol se pôr. Os pais botam na escola e tiram só de noite. Aí, se der para estender, estende mais um pouquinho. Não, vereador, eu sei que existe a legislação, vereador. Mas, hoje, as professoras conveniadas, educadoras conveniadas do município não receberam nem o reajuste real. Quem que vai ter acesso a essa particularidade? Quem tem dinheiro? Então, acho que as pessoas têm que se programar um pouquinho mais, vereador, antes de ter filhos, porque a gente tem que pensar na saúde mental também dessas crianças. Porque tu vai jogar as crianças lá de noite, elas não vão ver os pais à noite, à tarde, à noite, aí os pais querem dormir de manhã. Com quem que elas vão ficar durante a manhã? Então, assim, é fácil ter filho, mas depois joga numa creche, joga em algum lugar. A gente tem que pensar na saúde mental da criança para a gente não ter uma geração futura de doentes, né? Porque é fácil. Daí joga e descarta a criança, fica 10, 12 horas longe dos pais no núcleo familiar. Obrigado, vereador. Vereador Rafael, acho que o senhor traz um tema e eu acabei de falar sobre ele. Importante destacar. A legislação brasileira não permite que uma criança fique mais de 10 horas numa escola. Por isso que eu proponho educação infantil nesse limite. Nesse sentido, a criança ficaria no turno da tarde e da noite, não excedendo esse horário, que já acontece. No contraturno, hoje, se somar o que as crianças ficam na escola regular e no contraturno, nós temos crianças que ficam mais de 12, vereador. Porque elas ficam de manhã na escola e tarde e noite no contraturno. Então, o que eu trago para a baila, e isso já foi trazido para Caxias, essa discussão, no final da década de 90, antes de ter obrigatório, nem era 6 anos, era 7 anos ainda à época. Então, isso já foi discutido. O tema é super polêmico. O que eu quero dizer, eu concordo em gênero, número e grau. A escola não pode ser depósito. E por isso que o que eu proponho é nada mais do que a legislação autoriza e de que nós tivéssemos unificado o sistema, vereador. Porque hoje, se uma criança fica na escola regular de 4 anos, ela fica
4 horas na escola regular e ela vai para um contraturno, o nosso sistema ele não é unificado. Então, ela bota 10 horas no contraturno e 4 na escola, fica 14. E nós não temos como fiscalizar, até porque nós nem temos lei de contraturno. Por isso que eu trago isso para discussão, quis propor do projeto de lei para gerar isso mesmo, porque nós não temos o controle, e se nós tivéssemos unificado, nós poderíamos proibir. Por exemplo, que a criança ficasse 4 na regular e 6 no contraturno. Se justificaria. Agora, ficar 14, não. Por fim, acho que nós precisamos da garantia da educação infantil na nova organização familiar, né, sendo o direito, valorizando os profissionais que atuam nessa etapa. Obrigado, presidente. Obrigado.